Boa tarde. Meu grupo é formado por Lívia Costa, Luana Paulino e Tamires Coelho. E o nosso tema é agronegócio do cavalo. Estudos entre os anos de 2010 a 2016 mostram que a indústria do cavalo cresceu cerca de 12% ao ano, sendo que em 2016 o seu faturamento anual foi de 16 bilhões de reais. Bom, duas estatísticas podem ser levadas em consideração quanto à quantidade de cabeças de equino no mundo. Uma delas é da Federação Internacional da Agricultura, onde, em 2011, mostra-se que havia no mundo cerca de 53 milhões e 48 mil cabeças de equino. Desse valor, 54% estavam concentrados em apenas 5 países, que são eles na ordem Estados Unidos, China, México, Brasil e Argentina. Nessa época, o Brasil estava com cerca de 5,5 milhões de equinos. Porém, o último dado disponível é o do IBGE em 2018, onde mostra que no Brasil há cerca de 5,9 milhões de cabeças de equinos. Desse valor, 48% estão concentrados em apenas 5 estados, que são eles Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Esse número ainda pode ser subdividido quanto às suas raças. Segundo o IBGE, no Brasil, há cerca de 34 raças, sendo delas 14 brasileiras e 20 estrangeiras e 6 raças de pôneis. As raças mais comercializadas são a manga larga e a quarto de milha, por conta das competições esportivas. Nós podemos ter equinos dos mais variados valores, sendo que podemos ter equinos entre 8 mil a 18 mil reais, que são considerados os cavalos convencionais, como também podemos ter equinos chegando a 1 milhão a 1 milhão e meio de reais, são os equinos considerados de categorias top. Em 2006, a Confederação Nacional de Agricultura, sensibilizada com a dimensão que o setor equino vinha ocupando no cenário agrícola do país, encomendou, pela primeira vez na história, um estudo detalhado sobre a cadeia da equicultura. E esse estudo ficou a cargo da Exalc, na USP, através do seu Departamento de Economia Aplicada. E dentro dos conceitos macroeconômicos de mensuração de um segmento, a equicultura ela foi analisada em toda a sua cadeia. Eu vou deixar logo aqui embaixo um organograma de todos os segmentos que compõem o complexo da indústria do cavalo no Brasil. Bom, como vocês podem notar, a cadeia ela é dividida em 3 categorias: trabalho, esporte e lazer, sendo que cada categoria ela possui pelo menos uma subdivisão. Dentro da categoria trabalho, há as subcategorias militar e lida. Já no setor de esporte, existe a subcategoria eventos. E, por fim, na categoria lazer, onde há 3 subdivisões, que é evento, turismo e lazer. No lazer, a gente leva em consideração clubes de hipismo, jockey clube e locais onde há aulas experimentais, aulas profissionais e outros segmentos. Validado o organograma de acordo com suas categorias e subdivisões, a atividade ela foi mensurada economicamente. Em 2006, os estudos apontaram que o PIB da equicultura ele chegou à marca de 7,5 bilhões de reais. Em 2012, eles atingiram o valor de 12,3 bilhões de reais, sendo que em 2015 o PIB da equicultura chegou a uma marca histórica de 16 bilhões de reais. Ou seja, um crescimento bruto de 113% em 10 anos, ou de aproximadamente 11,3% ao ano. Não existe nenhum setor formal da economia brasileira que teve um crescimento econômico como o setor dos equinos. E todos esses números e estatísticas, eles são reais e validados por órgãos oficiais de credibilidade empresarial. Eu vou trazer outra tabela onde comparo o que representa esse setor perante outras atividades do agronegócio brasileiro. Nessa tabela, você pode ver aí que a indústria equina ela é mais lucrativa, inclusive, do que a indústria dos suínos, onde o PIB ele chegou a 14,7 bilhões de reais. É mais lucrativa do que a indústria do feijão, onde o PIB chegou a 8,4 bilhões, e tantas outras culturas do agronegócio que muitas vezes compõem a nossa sobrevivência e principalmente a segurança alimentar do nosso país.
Aí você pergunta quanto fatura cada elo dessa indústria do cavalo. Eu vou deixar só mais uma tabela onde sintetiza a dimensão social e econômica atingida por esse setor do agronegócio, né, que é a indústria do complexo do cavalo. É uma tabela simples, onde informa todos os valores de acordo com todos os setores que ela tem atualizada até 2015. Vocês deem uma olhadinha e aí dá para ter mais ou menos uma noção de quanto seria esse faturamento. Bom, como vimos anteriormente, o cavalo é responsável por faturamento bruto anual de 16 bilhões. Então, a indústria do cavalo cresceu muito. O que era antes só um hobby, uma ostentação social, contribui hoje para mais de 600 mil empregos diretos e aproximadamente 3 milhões de empregos indiretos. Entre eles, medicamentos veterinários, rações, casqueamento, feno, ecoterapia, hipismo e muitas outras coisas. Veterinários. Então, a indústria do cavalo cresceu significativamente. São culturas agrícolas que têm elos antes, depois e dentro da porteira, configurando-se assim um agronegócio. Então, a gente também pode ter em mente que não é só trabalhar com medicamento veterinário e rações. A gente pode, por exemplo, ser fotógrafo especializado em equinos, pode customizar roupas, sendo estilista de roupas e acessórios para quem monta e compete em cavalos. Pode ser agente aduaneiro, especializado em importação. E temos que ter em mente também que o bem-estar animal anda junto, porque se seu cavalo não é bem cuidado, você não cuida bem dele, da saúde, da integridade física, ele não vai ter uma vida útil tão boa. E então é muito importante. E também temos a lida com o rebanho bovino, né? Que somos o segundo maior exportador de carne bovina do mundo. Então tem muitas áreas para expandir e tem muito que crescer e evoluir ainda. Eu vou estar colocando uma tabelinha dos principais empregos que vem gerando e a quantidade de empregos que vem gerando em cada área.